A Terra não é plana, mas o mundo está definitivamente ficando muito chato. Tudo polarizado, cada um dos lados extremados quase que jura de morte o lado oposto, apenas porque não pensam igual. As redes sociais seguem a todo vapor, oferecendo palanque a muita gente que tenta nos convencer a unir-se ao seu lado, a comprar a sua ideia mágica, a seguir e votar no seu candidato, a defender esta ou aquela etnia, este ou aquele grupo de pessoas. Uma chatice. Parece que poucos se dão ao direito de pensar, simplesmente pensar, avaliar, pesar cada lado, verificar se não há nada de bom nas outras trincheiras. E menos gente ainda se dá tempo a buscar entender as coisas de Deus. Deus não está do lado de um grupo, seja ele de direita ou de esquerda, conservador ou progressivo, tradicional ou alternativo, enfim, seja qual for a tinta que você queira usar no rótulo. Deus não está nem na sua, nem na minha. Deus sempre esteve na dele e nos convida a cada um de nós a seguir com ele. Quem conhece a Deus, quem professa a fé em Jesus, sabe que muitos dos problemas de hoje poderiam ser evitados ou minimizados por escutar, aprender e, sobretudo, adotar os princípios que ele nos deixou e deixa em sua palavra. O mar aí fora é perigoso e desafiador. Não dá para lançar o barco ao mar sem saber a rota, sem ter instrumentos que nos informem dos perigos e da direção. E é por isso que lançamos aqui esta série. Âncora e leme. Princípios cristãos inegociáveis para navegar sem perder o rumo. A cada episódio, eu, Carlos Sider, converso com um diferente convidado. Alguém que, por sua ficha corrida, por seu histórico de vida, já demonstra genuinamente desejar viver segundo o coração de Deus. Alguém que prefere pautar sua vida segundo as rotas pré-definidas por Ele. José Antônio Bruno, ou simplesmente Zé Bruno, como ele prefere se apresentar, é pastor da comunidade Casa da Rocha, vocalista e compositor da banda Resgate. É casado com Blanche há 35 anos. É pai do Luca, da Vitória e do Guilherme, e é avô do Nicolas. Estudou engenharia civil no Mackenzie e teologia pela Metodista Livre. Conheceu a Cristo e uniu-se inicialmente à Igreja Batista, passando um tempo na Renascer em Cristo e desde 2010 está à frente da Casa da Rocha, em São Paulo. É mestre em teologia pelo Seminário Teológico Servo de Cristo. É sempre lembrado como o músico, vocalista e guitarrista da banda de rock cristão Resgate, mas teve também um mandato como deputado estadual por São Paulo. Por sua atuação eclética, com passagens pela igreja tradicional, pela neopentecostal, pela política e pelo rock, é que o convidamos para colaborar aqui conosco, revelando sua âncora e seu leme para que navegue em mares tão assim diferentes. Zé, prazer ter você aqui. Prazer, Carlos. Enfim, a gente se conhecer pessoalmente. É verdade. São muitos amigos em comum, né? Mas a gente não se conhecia. Amigos e inimigos, né? Depende de como você define essas coisas. Mas tem que amar os inimigos e orar por eles também. Exatamente. Tá tudo certo. Exatamente. Mas é um prazer ter você aqui, Zé. Sobretudo nessa proposta que a gente está tendo agora, nessa linha de âncora e leme, buscar princípios inegociáveis para navegar em mares mais difíceis. O mundo inteiro, né, está vivendo um momento bastante complicado, polarizado, onde tem muito extremismo. Aqui no Brasil isso não é diferente. Esse ano de eleição que nós temos hoje, o extremismo está presente em todos os lugares, os partidos são fortes, os apoiadores e os odiadores, os haters são bastante fortes. E você é um cara que tem trazido, pela tua história, pela tua trajetória até aqui, você tem trazido várias experiências, tem navegado em diferentes ambientes, como roqueiro, como banda, como pastor, líder cristão em vários diferentes ambientes denominacionais, enfim. Você navega e continua
continua navegando nesses ambientes. Como é que você equaciona tudo isso na tua cabeça? Como você direciona isso? Quais os desafios que você encontra para isso tudo? Há controvérsias, né? Eu não consigo mais navegar em todos os ambientes. Mas hoje eu resumi a minha vida ao pastorado da comunidade, da Casa da Rocha, uma igreja local, e ao trabalho com a banda, compondo e tocando. Eu acho que o que acontece além disso é obra do destino, acaso, ou coloca na conta da graça. Outro dia eu fui participar de um podcast e a pessoa me perguntou assim, mas você é um crítico do sistema religioso? Eu falei assim, cara, eu acho que não. Eu prego para minha comunidade. E eu sou expositivo, eu exponho o texto, o livro todo. Obviamente que dentro do texto do Evangelho tem Jesus se debatendo com os religiosos, vai ter um anúncio que vai bater de frente com o sistema religioso, mas eu acho que isso é um subproduto natural. Eu me considero um pastor de igreja local. O ministério, vamos dizer assim, como teólogo público, que eu acho que eu não tenho, acontece nas margens disso. Porque vai para o YouTube, porque se torna conhecido, né? Talvez mais com a banda. Com a banda eu acho que eu sou mais contestador do que com a pregação, né? Mas eu navego nessas duas aqui. Eu prego e canto e sigo a vida. Mas eu acho que esse é o ponto interessante. Eu acho que quando você falou, vamos dizer, navegar livremente, de boa vontade em todos os ambientes, nem sempre. Todo marinheiro gosta bastante de mar calmo. Mas os bons marinheiros... Os bons marinheiros são feitos e devem sofrer. Então, de qualquer forma, eu acho que você já teve a oportunidade de viver no ambiente tradicional. Sim. Passou para um ambiente não muito tradicional e voltou hoje para um ambiente que é mais ou menos uma coisa e outra. Mas, de qualquer forma, você já teve circulação nesses vários meios. Hoje, basta você abrir a boca para expor a palavra de Deus, você já tem um desafio de agradar alguns e não agradar outros. E eu falo do ambiente não cristão. Como é que você equaciona isso no seu dia a dia? Sabe que eu acho, eu me sinto muito melhor num ambiente que não é cristão? Muito melhor. De diálogo, de bate-papo, inclusive de contestações, porque não é nenhum problema. Muito pelo contrário, eu acho que a conversa se desenvolve mais porque ela não entra pela disputa teológica. Todo mundo que tem rede social é criticado e atacado. Os haters estão em todos os lugares, né? Mas 100% dos haters e pessoas que me xingam são evangélicas. 100%. Eu nunca, nesses anos todos, eu nunca tive alguém que não é ateu, ou não é de religião nenhuma, ou pelo menos é agnóstico, ou não é evangélico, é de outra religião, que tenha entrado numa rede social minha para dizer alguma coisa, para xingar, para falar. 100% de todas as vezes que eu fui atacado verbalmente foi por um evangélico. A que você reputa isso? Tradição, costumes, mera vontade de ser do contra? Mas eu acho que essa tendência da religião de se tornar hegemônica no comando da sociedade tomou conta de uma maneira muito, muito forte assim, do coração e do cerne do pensamento evangélico brasileiro. Isso é um paradoxo. Apesar do evangelho ser o único pensamento e a única razão para o ser humano de verdadeira harmonia e justiça na terra é o evangelho. Nós sabemos disso. Mas, paradoxalmente, ele não é imposto. E nem pode ser. Porque aquele que compreende que o evangelho é o jeito correto de se viver a vida como ser humano criado por Deus, a imagem dele, isso acontece num movimento de transformação interna, de conversão, de rendição e de humildade. Então, quando eu perverto essa lógica e quero transformar o que o Evangelho diz num método de dominação ou de gestão, eu estou destruindo a essência dele. Então, ao mesmo tempo que a gente tem como cristão a certeza de que o mundo seria melhor se todos conhecessem o Evangelho, a gente não pode dizer, então vamos impor o Evangelho, porque ele não é dessa forma. Ele acontece da maneira graciosa, da transformação, da voz do Espírito. É sempre cordeiros no meio de lobos, sempre será assim. Aqui, como disse Jesus, né? Se o evangelho não nascer de dentro para fora, não é nem evangelho. E é por isso, talvez, que a gente tenha esse movimento de tanta disputa, de debates entre cristãos, que estão debatendo para descobrir quem está certo, quem tem a melhor doutrina, a melhor teologia, quem tem a melhor igreja, o melhor pensamento, sendo que o evangelho parte do pressuposto de que o rei do reino abandonou a sua glória, se tornou como um servo.
de que o princípio é exatamente uma inversão, né, do que a gente vê hoje na Terra, né? Tem um texto em 2 Coríntios, onde Paulo diz que agora nós não conhecemos uns aos outros segundo a carne, nem a Cristo segundo a carne. Ele não está falando de pecado. Ele está dizendo a lógica da nossa relação, como eu enxergo o Carlos e como o Carlos me enxerga, não tem a ver com a lógica dessa terra, da dominação, do comando, da supremacia, do domínio, do controle, do poder, da fama, do dinheiro. Não tem. É na humildade de filhos, de crianças que herdaram um reino. Então a gente não se olha mais na malícia da maneira como a terra faz. E é terrível, a gente acha que o pecado é o filme ou é a música que eu estou ouvindo e não percebe que todo o comportamento ele grita contra o evangelho, que deveria nos transformar em pessoas que são de verdade humildes e simples, né? Fáceis, olho no olho. Com o Resgate, você conseguiu um outro canal de comunicação. O Resgate tem uma linhagem, uma linha, um estilo musical que alcança ambientes, sobretudo não cristãos. Como foi o teu início? Como é que vocês olharam isso e passaram isso? Como tem sido a tua trajetória e a tua experiência com isso? Quando o Resgate começou, eu e meu irmão ainda estávamos na Igreja Batista do Ipiranga, era um pouco mais tradicional. A do Carandiru era um pouco mais aberta. Pastor Eduardo Melo, um homem da missão, né, que pensava, já naquela época pensava na relação da igreja com a sua cultura. Nesse ponto, a Igreja Batista ali em Carandiru era uma igreja de muita abertura para a arte, para o pensamento. E eu me lembro que eu comecei a namorar minha esposa, a Blanche. Conheci ela no acampamento de Sumaré. E aí acabei indo para a igreja dela. Ali eu conheci o Hamilton, então ali começou a banda, né? Eu comecei a namorar com ela, ia lá, conhecia ele. A banda começou nesse... se eu não me engano, foi em 88. Quando eu estava no segundo para o terceiro ano da faculdade. Mas a gente conta 89 como o primeiro evento, primeiro que a gente participou. A banda começou ali, né? Eu me lembro disso porque eu tinha um amigo na faculdade que me indicou um professor de guitarra, e isso foi em 86. E aí eu ia conversando com o Hamilton, a banda veio um pouquinho depois, 87, 88, mas começou mesmo quando a gente fez a primeira apresentação, né? E a intenção naquela época, que não tinha movimento gospel, não tinha nada disso. Naquela época não havia nada disso. Eu me lembro que a nossa ideia era fazer uma banda de rock e cantar as coisas que a gente... Não tinha ideia, assim, se a gente vai ser profissional, se a gente vai... Vamos cantar para o mercado cristão ou não? Não tinha mercado nenhum, não existia nada disso. A gente só queria ter uma banda. A gente sabia que talvez tivesse uma dificuldade nas igrejas, porque o rock é assim, assado. Essa era a ideia, né? Não é uma banda de adoração, nada contra o louvor e adoração. Mas a nossa vertente não é tanto cantar para Deus verticalmente, mas cantar sobre Ele, a respeito dele horizontalmente, tanto edificando, quanto criticando, quanto anunciando, né? Tem proclamação, tem querigma, tem terapeu, tem um pouco de rebeldia, tem tudo que o rock and roll tem, né? Naquela época aqui no Brasil, você tinha no movimento cristão, havia todo um volume de produções bastante incipiente, mas Vencedores por Cristo era a casa máter da época. Mas Vencedores por Cristo, eles romperam do De Vento em Popa para frente. Você começa a ter a música brasileira entrando, né? A bossa, o samba, o chachado. O Milad, depois um pouco mais à frente, veio, né? Com o João, Wesley e Marlene, sim, né? Isso foi tudo meados da década de 80. Meados da década de 80, né? Eu me lembro também do Grupo Elo. Era um pouco mais... tradicional, né? Um pouco mais igreja. Mas, do meu lado, tinha o Janires e o Rebanhão. Sim. O Rebanhão, me lembro a primeira vez que eu ouvi uma fita gravada de um disco do Rebanhão, e eu falei, pô, isso aqui é legal, isso aqui tem mais a ver, não estou falando na teologia nem na letra, mas no estilo do som era mais perto do que o que a gente queria fazer, né? Eu brinco, e eu digo assim, o pessoal hoje fala, mas se você é um músico cristão, você pode ouvir outras músicas. Eu falei, olha, quando o Resgate começou, não tinha banda gospel. Eu ouvia AC/DC e Deep Purple e fazia as minhas músicas com a letra do evangelho que eu cria. Eu nunca fiz essa separação.
Para mim isso nunca houve, né? Assim, separação no que diz respeito de que aquele crê nisso, mas eu creio nisso aqui. Mas essa separação em mundos estanques e separados, né? Isso a gente nunca fez. Mas o Resgate nasceu nesse molho aqui. Esse eu acho que é o ponto interessante, porque eu costumo dizer, né, que a gente era, na época, vencedores, pessoal da nossa turma lá do Morumbi, a gente era a vanguarda até que chegaram vocês. Aí vocês aposentaram a gente, transformaram a gente em gospel light. Não, mas eu acho que é natural isso tudo, e é gozado. Todo mundo tem essa mesma descrição. Esse processo todo mostra o quê? O pessoal saía fazendo. Eu acho que o advento do crescimento do mercado inverteu essa polaridade. Porque antes, a gente fazia porque fazia. Não tinha onde chegar, não tinha onde se balizar. Então você vai vivendo e a coisa vai acontecendo. Eu ouvi uma palestra uma vez do Ricardo Bitum, ele falando sobre a história da igreja, quando no iluminismo a igreja sai do centro da vida e vai para a periferia do pensamento humano. E você tem a filosofia, as ciências, na Idade Moderna, o cientificismo, ocupando o centro da vida moderna. Então, as explicações sobre a cultura, sobre antropologia, criação, não é mais a igreja que vai dizer qual é a verdade. A igreja vai para a periferia do pensamento humano e a ciência assume o centro. Ele falou assim, esse movimento trouxe alguma coisa a reboque. Que quando a igreja era a praça central da cidade, se eu tenho dor de cabeça, onde é que eu vou? Na paróquia. Eu vou na paróquia, eu vou no padre, eu vou no bispo. Se eu vou casar, eu vou no bispo. Se meu filho está rebelde, eu também vou lá. E se eu tenho um problema com a minha esposa, eu também vou lá. Ele falou, quando a igreja sai do centro, o mercado ocupa o centro. O mercado, ele não é um ente, ele não é um ser, mas ele funciona como? Então o meu filho vai falar assim, pai, eu acho que eu vou estudar sociologia. Não, sociologia não dá dinheiro. Você precisa fazer engenharia, direito, medicina. Porque quem está dizendo isso para você? O mercado. O mercado toma o lugar de Deus quando, ao invés de eu dizer qual é a origem que movimenta a minha missão, o movimento do Espírito de Deus dentro do cristão que o impulsiona numa missão. Agora, quando eu tenho o mercado no centro, ele é o fim. É ele que me sustenta. É ele que traz a condição de eu me manter e me permanecer. Então, como é que está hoje? Eu não pergunto mais como é que Deus está hoje. Como é que está o mercado hoje? O que está bom para o mercado hoje? Pode ser que aconteça no coração de um cristão dizer assim, olha, eu vou sair desse trabalho aqui e vou mudar de bairro, que eu vou trabalhar naquela empresa. Por quê? Sei, Deus está me dirigindo a viver a minha vida para lá. Eu não estou perguntando se eu vou ganhar mais, se eu vou ganhar menos, se eu vou ter melhores condições ou não. Mas o mercado, dito gospel, ele traz essa inversão. Se antes a gente fazia porque fazia, hoje ninguém faz por fazer. Se você vai começar a compor, você vai ter que baixar o Suno pago para você fazer seus arranjos. E você vai ter que criar um perfil artístico no Instagram e no Facebook. E você vai ter que colocar o seu registro numa plataforma de distribuição. Existe uma lógica que você não faz mais por fazer. E se você fizer por fazer, não vai acontecer absolutamente nada. No início, todo mundo era puro, todo mundo era idealista, todo mundo fazia porque fazia, não sabia nem por que fazia. E saía fazendo. O fato é que deu certo. E vocês com o Resgate tiveram a oportunidade também de depois entrarem no ambiente da gravadora, onde o mercado, de certa forma, começa a definir mais ou menos o que vende e o que não vende. Sim. E direcionar. Você tem que ter uma música desse jeito ou daquele outro, divulgar desse jeito ou daquele outro, que single você vai soltar primeiro e tal. Rádio, o que você vai fazer, como você vai divulgar. Hoje em dia não tem. Mas basicamente hoje é saber o que agrada as redes sociais. O que gira bem, o que viraliza. Eu falei do mercado, estou na idade moderna. Na pós-modernidade pode mudar o modelo. Exatamente. As redes sociais estão no centro da coisa. Mas o comportamento continua igual. Continua igual. A questão toda é como é que vocês, eu acho que a banda se manteve mais ou menos fiel a uma certa proposta desde o início até o momento atual. Uhum. O tempo passou e a banda continua com a mesma pegada. Basicamente porque você, de certa forma, tem uma ideia. Como equilibrar essas coisas? Uhum. Porque o mercado é um mar revolto, é um mar de tubarão. Você entrou no mar cruel. sem saber, virou comida de peixe grande. Exatamente. E para isso tudo, é importante a proposta. Como é que você se equilibra nisso? Como é que você se estabiliza nisso? Como é que você direciona o teu trabalho nessa linha?
Eu não sei. A gente também foi fazendo. A verdade, nua e crua, basta você abrir o nosso Spotify ou Deezer e ver o número de seguidores ou os números da banda nas redes sociais. E pegar outros artistas cristãos do meio gospel. Você vai ver que nós somos infinitamente menores. Né? Muito menores. Nós tivemos uma boa expressão no momento em que tudo estava começando. Onde tudo era muito idealista. As primeiras rádios, os primeiros programas de televisão, tudo era muito apaixonante. Aquele primeiro momento, meados dos anos 80, foi um movimento de renovação da igreja também no Brasil, muito, muito bonito de se ver. Eram chamados movimentos para-eclesiásticos, né? Eu ia de segunda-feira no tio Cássio, e se eu falasse que ia, me olhavam torto, né? Era uma subversão fazer aquilo. E me escondido. E tem que ir escondido. Mas por quê? Mas tudo era muito, muito ingênuo, eu vou dizer. E muito genuíno de coração, né? Nós já passamos pela Gospel Records e pela Sony. Foram as únicas 2 gravadoras que nós passamos. Mas em nenhum dos casos nós éramos o grupo principal. Nunca fomos um grupo que puxou a fila de nada. Na Sony, muito menos ainda, né? A gente brincava, quando nós entramos na Sony, brincava, a grande artista da Sony é a Beyoncé, nós somos o Cebion. Exatamente, é. Nosso negócio é contra a gripe, é o contrário. Nós éramos mais um grupo... Eu lembro, o diretor, o Maurício, falava... Não, mas é importante vocês estarem aqui, porque dentro do portfólio a gente tem também a cabeça do resgate, as coisas que vocês fazem. Não era pelo lado comercial da coisa, né? Tudo isso está ligado à identidade. Porque um artista que não sabe quem ele é, ele vai se perder no mar dos tubarões. Ele vai entrar na rede social e ver qual música fez sucesso. Isso tem muito, inclusive no meio cristão. Alguém fez uma música falando que a chuva de Deus o abençoou. Na semana seguinte, é inundação no Brasil inteiro. Está todo mundo fazendo música de chuva. Um dia um cara, genuinamente, disse, eu estou apaixonado por Jesus. Na semana seguinte, todas as bandas, estou apaixonado. Todo mundo está apaixonado. E é assim. E Quebrantado e tantos outros, né? Porque a falta da identidade... Eu acho que a falta da identidade não é nem a morte do músico, é a ausência do seu nascimento. Ele nem começou. Porque eu acho que o artista é alguém que tem alguma coisa a dizer. E ele tem a dizer não por olhar o destino onde ele quer chegar, mas por ter uma origem de onde ele saiu. Onde você pensa chegar com o resgate? Em lugar nenhum, não tem lugar para chegar. Eu faço o que eu faço não olhando para o destino, mas olhando para a origem. Tem as coisas que eu vivi, as coisas que eu penso, aquilo que eu tive de experiência na vida, o evangelho que eu creio, e eu quero falar disso. Se isso vai agradar muito, vai agradar pouco, não é por isso que eu faço. Se eu fizer por isso, aí eu realmente estou engolindo. Talvez produzir uma explosão com a técnica de marketing que há na rede social, seja exatamente a decadência do artista. Agora, pensando que a maioria está no limbo, do grupo, como banda cristã, onde que você coloca o fiel da balança na história? Eu acho que todo pregador tem uma mensagem, a mensagem da sua vida, né? Falando pregador não como pastor, mas todos nós. Eu acho que o Resgate tem uma plataforma de lançamento. Eu acho que cada um, dentro da sua experiência de vida, das suas vocações, do seu estilo também, da experiência de vida que teve na arte também, vai encontrar a sua plataforma. Mas eu posso falar da nossa. Acho que o rock ele é uma coisa comum a nós 4, com algumas diferenças. Eu sou mais 60, 70, a idade. O Hamilton, apesar de ser pouco tempo mais novo, 2 anos só, mas ele é mais do metal, ele gosta mais do metal. Então, talvez nós dois é que temos mais os riffs, né? A guitarra que compõe, né? Mas o rock é o nosso chão. Essa coisa de fazer 3, 4 acordes e ter uma coisa energizada que o rock tem essa coisa da energia. Eu sempre brinco, pode não ter moda nenhuma mais de rock, pode vir o que quiser. Mas se você fizer um grande festival e botar um cara com uma guitarra pendurada, com um overdrive, a hora que começar a tocar, isso é diferente. Tem esse lado, o rock é uma paixão nossa. E o lado pastoral, né? Nós somos todos pastores, né? E a missão, ela é muito latente. Acho que a ideia de reino de Deus,
ela é muito, muito presente em tudo que a gente faz. Então, como é que através desse som, que tem essa energia, essa força, a gente consegue chacoalhar aquele que está talvez mórbido na sua religião, ao mesmo tempo que a gente consegue anunciar para aquele que não conhece, para um outro lado dizer para ele, esse aqui é o Cristo que a gente crê. Então tem um pouco de apologética e tem um pouco de missão. As músicas do Resgate têm um pouco disso. Sem contar que acho que no molho todo você passa uma cultura de vida, né? Porque os textos, as parábolas estão no meio das músicas. Então você passa um estilo de vida. Mas eu acho que todo artista é assim. A diferença é que talvez no nosso caso tenha teologia, mas outros artistas leem outros tipos, leem livro, leem pensadores, leem filosofia. Ele tem uma pessoa que nasceu no Bexiga, na mesma época que eu, ouvia a Dona Helena Barbosa, mas eu ouvia Made in Brasil, eu ouvia Rita Lee e Tutti Frutti. A vertente artística vai ser diferente. Mas se nós nascemos na mesma época, estudamos com as fotos dos generais dentro da sala de aula, com uma faixa verde e amarela, e cantava o hino nacional, desenhava a bandeira do Brasil. Educação moral e cívica. Educação moral e cívica. Organização Social Política Brasileira. O SPB, exato. O SPB. Eu tive ainda na faculdade. Eu não tive isso aí, porque eu não sou dessa época, eu estudei a respeito só. Então, esse ambiente o ambiente da caneta vai ser o mesmo da poesia para os dois. Talvez a vertente artística, estilo musical diferente. Hoje nós estamos vivendo uma encomenda diferente. A igreja, a comunidade cristã, de 40 anos atrás, tinha uma demanda. A igreja de hoje tem outra demanda, tem outro momento. Deus continua o mesmo, a mensagem continua a mesma. Deus te usa, Deus te chama para que você apresente a palavra a essas pessoas. Como é que você enxerga esse momento brasileiro hoje? Como em qualquer lugar do Brasil, você tem pessoas vivendo momentos diferentes. Tem pessoas com muito dinheiro, sem dinheiro. Tem pessoas com muito estudo, sem estudo. Tem pessoas que são de esquerda, outras de direita. Outros que pensam A, outros pensam Z. Como é que você vê esse assunto? Como é que você tem trazido para a tua comunidade a mensagem e onde fica o equilíbrio dessa história? Uhum. O Evangelho trata do novo nascimento. Ele fala de um novo ser humano que, na Irmandade, propõe uma nova sociedade que aponta para um novo mundo pós-redenção. A realidade do anúncio do Evangelho é, nas palavras de João Batista, mudem a cabeça de vocês, façam uma metanoia, arrependei-vos, porque está chegando um outro reino. Mas quando Lucas mostra a pregação de João Batista, o povo pergunta para ele, o que a gente faz? Ele diz, você tem uma túnica, reparte com quem não tem. Você tem comida, dá para quem não tem. Aí vem os publicanos. E nós, o que nós fazemos? Sejam honestos e não cobrem o imposto além do que vocês devem cobrar. Ele não disse deixem de ser publicanos. Esse é o seu trabalho. Mas faça como um nascido de novo. E aí vem soldados romanos e perguntam, e a gente? O que a gente faz? Ele falou, você se contente com o seu soldo, não faça abuso de autoridade e não dê falso testemunho. Não incrimine pessoas injustamente. Jesus não estava dizendo pare de ser publicano ou pare de ser soldado. Ele está dizendo, de dentro de você vai brotar uma nova ética e um novo jeito de ser o ser humano que você é. A resultante disso vai ser uma nova ética para você que é dentista, para você que é motorista, para você que é dono de empresa, para você que é patrão e para você que é funcionário. As perguntas ao longo das eras mudam, mas a resposta ainda é a mesma. Porque a gente continua respondendo para um coração vazio, para um ser humano frágil, aonde ganância, inveja, insegurança, medos, carências continuam governando. O que muda é a época, se é o dinheiro, se é a televisão, se é o computador, se é a internet, se é o cargo, se é a fábrica ou se é as redes sociais. Mudam as perguntas, mas elas batem no mesmo ser humano carente, vazio e morto. Então eu tomei uma decisão de que eu vou falar expositivamente aquilo que o Evangelho diz. E agora eu estou pregando João, trecho a trecho, verso a verso. Deixa eu entender o que o João, que andou com Jesus, que deve ter escrito o seu evangelho lá no fim da vida dele. Um dos últimos. Né? Um dos últimos, mais de 40 anos depois da morte de Cristo, assistindo o que tinha acontecido provavelmente pós-revolução dos judeus no ano 70, resultante da separação
de judeus e cristãos. O cristão já não estava mais na sinagoga e no templo. E já vivendo num ambiente gnóstico. Um ambiente muito gnóstico do final do primeiro século, ao mesmo tempo que crescia a perseguição. O que esse cara, num mundo tão efervescente como o daquela época, tinha a dizer para as pessoas? É como ler 1 Coríntios. Corinto é uma São Paulo dos dias de hoje. Uma cidade pulsante, com negócio, com comércio, com 2 portos, com trânsito, com estrangeiros, várias culturas, várias religiões, uma cidade cosmopolita, doida, com soldados que moravam lá aposentados, com escravos que já tinham sido livres e escravos que ainda eram escravos, que sentavam juntos na mesma comunidade. Na mesma comunidade de Corinto tinha o pobre e o patrão. Tinha o cara que era soldado e o que não era mais. Tinha o cara que era escravo e tinha sido livre, já comprou a sua liberdade, e o que não tinha, ainda era escravo. Então você tinha senhores, suzeranos e vassalos, e Paulo fala da essência. Porque no fim das contas, o que fazemos na nossa profissão, nas nossas escolhas sociais e políticas, vai ser um reflexo de quem somos. E o Evangelho fala desse novo ser humano, dessa nova realidade do ser humano. O Evangelho vai fundo nas nossas carências, sabe, no nosso ódio, nas nossas invejas, nas nossas disputas, na nossa ganância, nessa nossa tentativa de sobrepujar, de dominar, nessas paixões que nos governam da cabeça até a genitália e vai até os pés. As paixões que pulsam dentro da gente, sabe? É isso que o Evangelho fala. No fim das contas, o que fazemos no mundo que a gente vive é uma consequência de quem somos. O Evangelho dá para a gente a nossa ortodoxia. Ele nos ensina, de verdade, a revelação da realidade sobre o mundo decaído e o que Cristo é para nós. A partir dessa ortodoxia, a gente tem uma ortopatia, um novo jeito de sentir, um novo jeito de se enxergar, um novo jeito de ser. E a partir disso vem uma ortopraxia, a maneira correta de se comportar e de se fazer o que se faz. Então tem gente que olha o comportamento humano, seja no trabalho, profissão, política, e fica o combate e o embate na ortopraxia, na praxis da coisa. Mas o Evangelho, na correta instrução, traz um correto ser humano, um correto sentimento. Quando eu entendi isso, eu disse, eu sou um anunciador desse Evangelho aqui. Eu vou falar ao íntimo do ser humano, nas realidades, nas verdades, nas categorias que Cristo anunciou. Porque o que ele disse lá para o Pilatos continua valendo para o Trump hoje. Você está entendendo? O que ele falou lá para o Nicodemos continua valendo para o senador hoje aqui. Porque mudou a época, mudou a tecnologia, mas o íntimo do ser humano continua o mesmo. Eu acho que esse é o ponto central do que você falou, né? Mudam as linguagens, mudam as situações, mudam as tecnologias disponíveis, mas continuamos sendo homens que precisam de encontrar seu caminho, homens que precisam de Deus, e Deus continua o mesmo. Imutável. O mesmo. Agora, o que a gente vê hoje, até nas comunidades cristãs, é uma mistura de tudo, onde a ortopraxia, o achismo, passa a ser muito mais forte do que a essência original. Sim. Por que eu faço tudo o que eu faço? Aquele que está realmente buscando na palavra, buscando na sua raiz essencial as suas razões de ser, os seus alicerces de comportamento, acaba encontrando isso lá. Agora, hoje em dia, você encontra o quê? Grupos cristãos dos mais diversos possíveis, lideranças cristãs também que pregam de A a Z. Então, você quer uma igreja que dê apoio a uma certa linha, você vai encontrar. Vai encontrar. E não precisa nem gastar sola. É praça de alimentação, você escolhe o que você quer. Você vai lá e consome o que você quer. Eu quero comida japonesa, vou lá e compro. Acabou. Eu quero uma igreja mais liberal, quero uma igreja mais tradicional, mais expositiva, menos expositiva. Você encontra de tudo hoje em dia. Uhum. A vontade do freguês, onde o freguês passa a ser o mercado. A igreja também atende um certo mercado hoje em dia. Ao mesmo tempo que ele é o próprio Deus de si mesmo. Exatamente. Porque ele procura algo que lhe honre, lhe satisfaça e lhe agrade.
Eu lembro que uma das vezes que a gente conversou pela internet, a gente falou que o ano de 26 no Brasil vai ser um ano difícil, porque é um ano que demanda, é um ano que vai demandar da sociedade como um todo um posicionamento. E não somente nos votos na eleição, também na economia, também uma série de coisas. Então, quando você fala em honestidade, por exemplo, a Bíblia é clara em dizer assim, olha, eu quero o peso, a balança justa, a balança calibrada, o peso justo, eu quero clareza nessas coisas. E o jeitinho brasileiro diz exatamente o contrário. Você vai lá, o que importa é o resultado, eu fui lá, dei um jeito de conseguir o alvará que eu não conseguia tirar, eu consegui lá a isenção de uma certa taxa, então eu fui lá para Passagarda, onde eu sou amigo do rei, e lá resolvi minha vida. Lá eu terei a igreja que eu quero no terreno que escolherei. Exatamente. E a mesma coisa diz respeito a você estar vivendo num país onde a justiça passou a ser uma ferramenta política de uso. E tem pessoas que são a favor ou contra, porque sou a favor da vítima ou do algoz. Como é que você resolve isso na Casa da Rocha, por exemplo? Por qual reino eu estou lutando? Há um pensamento de John Stott muito interessante. John Stott, já falecido, né? Mas vivia numa realidade na Inglaterra de bipartidarismo. Mas o que não muda são dois lados distintos, né? E tem um pensamento de John Stott muito interessante que diz assim, se o nosso evangelho se identificar com um dos lados, ele acaba de perder o poder de anunciar o reino para o outro lado. Porque agora o outro lado não é alvo da minha missão, é o inimigo para extirpá-lo. O evangelho não pode se igualar. Acho que um dos problemas é que os lados ideológicos todos querem que o evangelho se identifique com eles. O evangelho não é progressista e o evangelho não é conservador. Ele é o evangelho. Nós somos essas coisas. Ele é um anúncio de um novo reino. Ele é um anúncio de um reino que é diferente do que há na Terra. A lógica que governa o reino de Deus é a lógica da graça. Não é a lógica do domínio, do controle. Então eu vivo num mundo de competição e de mérito. Num mundo onde quem tem mais pode mais e quem tem menos pode menos. Mas o reino que tem que rodar no meio desse mundo é aquele que tem menos, é alvo da minha misericórdia. Eu reparto o meu pão, eu choro com quem chora, eu me alegro com quem se alegra. Eu ando mais uma milha. Então eu vejo que há um erro quando um líder, pensando que eu vou identificar o reino que foi anunciado com aquele que eu estou vendo aqui no chão da vida. E aí a disputa vira terrena. Aí eu começo a conhecer as pessoas segundo a carne e volto a 2 Coríntios 5. E não olhar de acordo com o que Deus está dizendo. Então, todos os lados são alvo da misericórdia e da graça de Deus. Todos os seres humanos têm coisas boas e coisas ruins. Então, na nossa comunidade, eu ensino isso. E eu digo, é bobagem você lutar. Afinal de contas, quando alguém me pergunta, o lado de lá, porque é sempre assim, né? O meu lado é sempre o de Deus e o outro é sempre o do diabo. Me parece que os conservadores, eles pegam as palavras de Jesus e dizem que esse vai ser o sistema deles. E os mais progressistas pegam o sistema deles e querem encaixar nas palavras de Jesus. As duas coisas, elas são muito parecidas. O que acontece é que nós o cachorro está correndo atrás do rabo. Eu disse outro dia na comunidade, quando você senta na mesa que tem o pão e o cálice, é o pão e o cálice que te identifica com o irmão com quem você parte, é o sangue do cordeiro que te faz feliz e irmão, e se você souber que ele votou diferente de você, é o sangue dele que vai te fazer feliz? Qual é o paradigma que diz que nós somos um povo? Quem senta na cadeira depois da eleição? É ele que diz que nós somos um povo? Imperceptivelmente ou sutilmente, o caminho de muitas mentes que se dizem cristãs foi transitando para esse tipo de pensamento. Por isso que tem tanto combate, tanto embate. Aliás, nunca nós percebemos nas conversas de Jesus com os seus discípulos a respeito, por exemplo, da discussão que havia entre Pilatos e Herodes. Eles fizeram as pazes quando Jesus foi crucificado, mas não havia discussão de Jesus com os discípulos. Vocês são mais Herodes ou vocês são mais Pilatos? Quem era melhor, hein? É o César? Não, César é ruim, mas você se lembra da época do Antíoco Epifânio, dos gregos? Acho que era pior, hein? Ah, mas César... O César Augusto, o Tibério, será que o Tibério César... Mas o Herodes o Grande é melhor do que o Antipas?
Não havia esse tipo de pensamento para os cristãos da época. Porque, afinal de contas, quando alguém me perguntar o que é de Deus e o que é do diabo, eu falo, não existe essa pergunta. João declarou para nós na primeira epístola de que o mundo jaz no maligno. Você não acha que a esquerda é do diabo? Eu acho que o mundo jaz no maligno. Eu não escolho, apesar de que a gente tem que fazer o nosso sistema rodar dentro do DOS. Então é nesse chão da vida que a gente anuncia a igualdade, que a gente anuncia a justiça, que a gente anuncia a ética do reino. E a gente vai transitar no meio de seres humanos que pensam por A ou por B e que não conhecem o reino. Mas está tudo ok, porque eles não conhecem o reino. E para quem não conhece o reino, constrói a sua ideologia filosófica com outras bases. Mas o dia que eu assumir essas bases para identificar a minha fé, eu perdi completamente o reino de Deus. Mas essa é uma discussão filosófica, teológica, que não sei se todo mundo está pronto para conversar. Você vai falar dessas coisas aqui, se você abrir os comentários depois desse podcast, nós vamos ser xingados e achincalhados, porque nós estamos aqui conversando sobre pressupostos. Mas as pessoas não querem. Porque a praxis, voltando agora ao cerne da sua pergunta, ela é da religião. Na religião eu pergunto o que eu preciso fazer para Deus gostar de mim. Isso é religião. Na fé cristã, não. É o que Cristo fez por mim para me transformar num novo ser. O que eu pratico é resultado do novo ser que eu sou. Eu parti de Deus de um novo nascimento para uma nova vida. Mas para a religião é um comportamento e um ritual que faz com que Deus me aceite. E na fé cristã, eu já fui aceito por Ele, já me colocou na mesa, mesmo eu sendo um pecador. E Ele propõe para mim um novo coração. E enquanto na religião eu posso ter um comportamento sem coração, na fé cristã eu tenho um novo coração e vou me comportar segundo Ele. Parece que é igual, mas é muito diferente. Por isso que a praxis é o lugar do debate. Por que você faz isso, por que você faz aquilo? Quem está certo, quem está errado? A gente não pergunta mais, você nasceu de novo? Porque pode ser que você nasceu de novo e você está começando a dar os primeiros passos. A igreja está se tornando um reino em si. E quando se torna um reino em si, é meramente um meio reino humano. É um reino da religião, um reino dos costumes, o reino da comunidade. Quando, na verdade, falando em vetores, mais uma vez, o que define o vetor e as coordenadas do vetor é a base. A gente pensa num reino que a gente vive hoje, que a gente toca, que a gente apalpa, a gente pisa nele. Agora, o reino de Deus não é daqui. Não é daqui. E nós não conhecemos exatamente como é que é. Mas quando você passa a pensar no reino de Deus, é uma outra base ortogonal. Outra. Então, o vetor de hoje muda completamente, porque a referência muda. Então, esse aspecto... A geometria descritiva. Exatamente. Isso é... Eu me lembro da Poli 78. Você lembra do Mackenzie? Eu sou mackenzista. 86. Então, mudou a base. Você muda completamente. O vetor pode mudar de sentido. Primeiro, pensar no reino faz com que os valores sejam alterados. O reino não é daqui. É o reino que a gente não viu ainda. A gente anseia por ele, a gente anela por ele. Agora, ao mesmo tempo, voltando ainda às discussões presentes no dia a dia das igrejas por aí, no reino em si. Até que ponto, e eu acho que você já foi chamado disso, você ao pregar o reino de fora, o reino de outra base, outro valor, uma outra escala de valores, você foge dos extremos, mas aí você é classificado como isentão. Sim. O que fica no muro o tempo todo. Como a gente pode separar o isentão do equilibrado? A Jerusalém dos dias de Jesus era uma cidade dominada pelos romanos, que tinha Pilatos como seu tetrarca, tinha o templo funcionava como uma embaixada / banco. Porque dentro do templo se falava hebraico, se lia a lei, se fazia os sacrifícios. E os romanos permitiam que os judeus não necessariamente cultuassem o imperador. A Pax Romana era mantida, permitindo que os judeus continuassem com a sua religião, porque havia um culto ao imperador. César era tido como o Augusto divino, filho do divino Augusto. Havia uma teofania sobre o imperador. Mas eles permitiam que os judeus mantivessem. Se bem que o sumo sacerdote não era mais uma escolha vitalícia segundo a unção de um levita ordenado. Tanto é que nos dias de Jesus haviam 2, Anás e Caifás, sogro e genro.
Então havia uma participação, desde a época dos gregos, uma participação do imperador na escolha do sumo sacerdote, porque esse cara também era aquele que mantinha a paz e o povo debaixo do imperador. Ah, mas havia uma contrapartida, havia um comércio no templo, que Jesus foi contra. Esse comércio é porque aqueles que vinham de longe trazer as suas ofertas e os seus sacrifícios, segundo a lei de Moisés, quando a distância fosse grande, ele poderia vender aquilo e trazer o valor e adquirir aqui. A princípio, adquirir um animal para o sacrifício não era o problema é o câmbio, porque a moeda que entrava dentro do templo era o siclo, que era lisa. Porque a moeda romana, o denário, tinha a efígie do imperador. E também a mesma coisa da dracma grega. E não podia entrar no templo outro imperador e outro rei a não ser Yahweh ou Yahvé. Então, faz o câmbio. Jesus, quando vai expulsar, não é os vendedores a princípio, mas os cambistas. Os vendedores acabam entrando na dança toda. Mas é exatamente esse fato de que os saduceus, que eram o partido judaico de onde se escolhia o sacerdote, descendência de Zadok, zadoqueus, por isso os saduceus, dominavam esse câmbio. Eles eram uma aristocracia dentro da sociedade. Então havia uma via de duas mãos. São eles que vão até Pilatos e dizem: solte Barrabás e prenda a Jesus. Existe uma via de comunicação, de benefícios, de tarefas e deveres. Então, você tem um ambiente muito misturado, onde o império e a religião, não estou dizendo o coração do povo que ama a Deus e vai ao templo para adorá-lo. Estou falando sobre a casta, A liderança. a liderança. Que tem uma via de comunicação, de benefícios e de serviços e favores e contrapartidas para que aquilo se sustente dentro do Império Romano e aquele templo ali esteja. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando Jesus entra no templo, na última semana de vida, segundo o relato de Marcos, perguntam para ele se ele deve ser contra ou a favor do Império Romano. Porque você paga o imposto a César ou você não paga o imposto a César? Os sicários e os zelotes eram contra pagar o imposto a César. Os herodianos não eram contra, eram a favor. Havia uma divisão política no povo sobre apoio ou repressão ao imperador. Então perguntam para Jesus de que lado ele estava politicamente. Jesus é fantástico. Ele fala: alguém tem uma moeda aí? E essas pessoas que vêm indagar, que são os religiosos, um deles tira uma moeda. Era um denário. Isso aqui está implícito no texto, né? Mas Jesus devia dizer: nossa, que coisa. O povo que entra aqui tem que trocar as moedas e vocês, religiosos, não trocam? A lei que governa o povo não governa vocês? Você tem. Mas Jesus nem fala, mas uma particularidade da cena de que alguém tem um denário circulando ali dentro do templo. Pega o denário e ele fala: de quem é essa efígie? É de César. Vocês estão perguntando se eu sou contra ou a favor, de que lado político, se eu sou como os sicários e os zelotes ou como os herodianos? Jesus foi o reino de Deus diante dos homens. Olha, é o seguinte, o reino dos homens está aí. Você vai ter que pagar o imposto a César. Então, dá para César o que é de César. A ele. E o que é de Deus, você dá para Deus. O problema de vocês é que todo amor, dedicação, coração, devoção, ligação, irmandade, doação pessoal na relação que vocês deveriam ter com Deus, vocês estão tendo com César. E essa subserviência necessária, meramente humana, terrena, que vocês deveriam ter com César, é a relação frágil que vocês têm com Deus. O problema é que a lógica de César governa a fé de vocês. Jesus não era um isento. Jesus era aquele que era o reino entre os homens. Obviamente que as pessoas podem chamar você de isentão, podem chamar de equilibrado, chamem do que quiser, mas a verdade é que Jesus jamais diria: olha, eu vou entrar agora na lógica do Império Romano porque o Senado diz. Ele não falou disso, está preocupado com isso. E nem tampouco falou da revolução dos sicários ou dos zelotes, ou dos essênios que largaram tudo e foram para o deserto. Essa discussão para ele era muito rasa, porque o reino eterno não tem lugar para essas coisas. E nós deveríamos viver hoje como se o futuro tivesse invadido o nosso presente. E a ideia do reino eterno é o que rege a nossa cabeça hoje. A gente transita no meio disso.
A gente paga imposto, a gente compra, a gente vende, a gente vive no meio disso. A gente escolhe, a gente vota, mas essas lógicas não podem operar a maneira como eu enxergo a minha relação com Deus e a relação do reino de Deus para comigo e para quem me cerca. É isso que nos mantém poderosos, usando essa palavra, não sei se é melhor, na nossa missão. Porque eu vou transitar de ambos os lados, não porque eu tenho aquela lógica, mas porque tem um anúncio de um reino superior àquele. Eu acho que é por aí. É a cabeça no reino eterno. Que conselho se daria prático para um cristão realmente consciente disso, sincero, que busca esse reino eterno? Como ele deve se colocar, que tipo de caminho ele pode sentir, quando se vê obrigado a se posicionar em meio a tantas vertentes, polarizações, tantos partidos que tem por aí? Dando para César só o que é de César. Nós temos uma coisa interessante hoje. Isso que eu estou falando está no texto. O texto da dracma, do denário, está no texto. A realidade está no evangelho. A pergunta feita pelos fariseus e saduceus está lá no texto, em Marcos, está lá, está em João, está no texto. A resposta de Jesus está no texto. E é interessante como, às vezes, você tem gente do grupo dos evangélicos que contestam o que está escrito no evangelho. Pega esse texto, então, e diga para mim o que está dizendo aqui. O conselho que eu dou é volta para o evangelho. Puro e simples. Puro e simples. Compra aquela Bíblia que tem as palavras de Jesus em vermelho e lê aquelas palavras em vermelho até cansar. Quando acabar, volta. Quando acabar, volta. Se enche das parábolas, da simplicidade, do reino, do amor. Volta para a sobriedade, para a serenidade, para a isenção, para não se deixar levar pelas palavras que há nessa terra. Pensar nas coisas que são do alto. Ter as perspectivas que vêm dos céus e não das que vêm dos homens. Volta para o evangelho. Se alimenta do evangelho puro e simples de Cristo. Porque foi esse evangelho que manteve a igreja viva por 2000 anos. E é a única razão que faz um ser humano sobreviver nesse mundo. Tudo vai passar. Eu estou fazendo 60, você deve ter mais do que eu. Pouquinho só. 10% a mais. 10%. Tá ótimo. Tá dentro do desvio padrão. Exatamente. Então, vai passar. Eu tenho que sentar na mesa no Natal com meu irmão, com a minha tia. É sério mesmo que o pé de moleque que eu comia quando era pequeno, que a prima da minha mãe fazia, agora eu não posso comer mais porque ela vota em alguém diferente de mim? É reduzir demais a nossa essência humana e a irmandade proposta por Deus num tipo de combate que é muito terreno. Sendo que, na maioria das vezes, esse tipo de debate acontece só para quem está aqui de baixo, no Olimpo. No Olimpo isso não acontece. É um problema que não atinge o reino futuro. Não. E o Olimpo, onde existe o comando verdadeiro, eles sentam na mesma mesa. Mas, tudo isso que a gente diz aqui, agora eu vou ser bastante calvinista. Eu só falo para quem é do reino. Quem não é, não vai entender, tá tudo bem, tá tudo certo. Você pode até falar, mas não vai ser aceito e talvez você vai ser contrariado a partir daí. Tá tudo bem. Mas é o tipo da coisa que é o preço que quem de certa forma, se faz voz, ou Deus faz dele, voz dele, paga esse preço. Você vai, apresenta a mensagem, entrega a mensagem, é o que tem que ser feito. Outro dia eu vinha descendo ali a Nossa Senhora da Saúde para ir para o meu bairro. O farol lá embaixo fechou, eu vi que todo mundo estava parando, um carro vinha parando, tinha 2 caras sentados na calçada, era o lusco-fusco das 6 da tarde. Vieram, abordaram a pessoa, era uma mulher. Ela saiu do carro, os 2 entraram, cantaram um pneu e saíram embora. E a mulher ficou no meio da rua, sentou na calçada, eu vinha vindo com a minha esposa, a gente viu, eu encostei o carro, eu e minha esposa descemos, tudo bem com você? Nós vimos tudo o que aconteceu, como é que você chama? Onde você mora? Você está bem? Está tudo bem? Entra aqui no carro, a gente vai te levar para casa. Liga para o seu marido, pega o nosso telefone, liga para o seu esposo. Ela estava voltando do trabalho. Liga para o seu esposo, conta o que aconteceu, fala que está tudo bem. Né? Se você tiver seguro, aciona. Se quiser ligar para o seu banco. E a gente te leva para casa. Aí deixamos ela em casa, ela morava na Vila das Mercês, ali perto, deixamos ela em casa. Tudo bem, até aqui meu telefone. Se precisar de alguma coisa, alguma testemunha, conta com a gente e tal. E a gente foi embora para casa. Tem gente que acha que eu deveria parar e perguntar para ela em quem ela votou. Porque dependendo de quem ela votou, ia ter matado aqueles bandidos antes deles existirem. Ou dependendo de quem ela votou, ela merecia ser assaltada porque esse tipo de governo permite que esse tipo de mal continue na cidade. Nós estamos deixando de ser gente.
com gente como a gente. Porque alguém colocou na nossa cabeça que gente como a gente é inimiga. Porque nós defendemos gente que nem sabe que tipo de gente a gente é. Que a gente nem sabe se tem coração de gente. Que a gente nem sabe se de verdade são gente. E vão passar. E pendurando o nosso teleférico num tipo de fio que está levando a gente para onde? Mas essas coisas a gente só não fala ao vento, mas a gente prega no deserto, né? Mas talvez alguém ainda ouça. Mas eu tenho visto gente que não é de igreja, não é cristão, pensadores, repórteres, analistas políticos falando sobre isso. Outro dia eu vi um cara, nada de cristão, não vou falar o nome, mas nada de cristão, nada de... que qualquer cristão diria, isso aqui vai para o inferno e tal. E essa pessoa dizendo, nós estamos deixando a nossa humanidade se perder. Pessoa parando para pensar do que está acontecendo conosco. Quem é que está nos fazendo? Para quem interessa o ataque de um ao outro, né? A polarização esquece, a polarização está muito amarrada a coisa que eu posso ver, que eu posso tocar, que eu posso mexer. O Deus que eu posso mover segundo os meus interesses. Isso é tudo menos evangelho. Porque a ideologia também é uma idolatria. A militância são os fiéis. E o rei é idolatrado e é cultuado. E há uma bênção sobre quem exalta o rei. É uma religião. É motivador para todos nós pensar. A gente está vivendo um reino que não é daqui e a gente conhece o Deus que é o dono desse reino. Exatamente. E isso move a nossa vida, ajuda a que a gente tenha a âncora e o leme. Quando tem que parar, a gente ancora onde tem que parar. E quando está andando, a gente sabe para onde vai. Exato. Mas se você perder noção do teu porto de origem, quem você era sem Deus, quem você é hoje, o que vai ser um dia com Deus, você vai entender que o teu reino é daqui, a base ortogonal muda completamente. Muda completamente. E o vetor passa a ser completamente outro. Aliás, o reino para onde eu vou e o tipo de sentimento e pensamento que o rege me faz jamais aportar ou descer minha âncora em qualquer outro reino pelo meio do caminho. Isso não é possível, porque a minha cabeça está em outro lugar. É incoerente na cabeça de quem foi transformado. Porque lá a justiça é de um único rei, ele é o sol da justiça, lá é a sua verdade. Aliás, o Sermão do Monte vai nos guiar lá, é ele que vai nos guiar. Não vai ser uma carta magna, entendeu? Não existe isso, né? Por mais excelente que ela possa se propor a ser, nunca vai ser o reino. Nunca vai ser o reino. E ela vai se alimentar das coisas do reino. Ela vai trazer princípios. Você quer saber todas as ideologias dessa terra? Você vai encontrar princípios bíblicos em todas elas. Que é uma forma de ser sal e luz também. Que a igreja pode contribuir para os reinos daqui, trazendo um pouco do reino. Conversando com um pastor outro dia, eu falei, se a nossa classe de líderes, pastores, voltassem a pensar sobre a graça comum e o que ela significa e como Deus se manifesta em qualquer coisa, em qualquer lado, você vai encontrar nesse mundo todas as manchas do pecado e todos os resíduos da boa criação de Deus. Os resíduos da boa criação de Deus estão em tudo que você olha. Fundamentalmente está tudo aqui. Como referência, está em todo ser humano. Mas a mancha do pecado também está em todos eles. E isso é bom. Isso torna todo mundo alvo da graça, ao mesmo tempo que tem pontes de plausibilidade que a gente tem com qualquer pessoa. Porque os princípios do reino, do verdadeiro reino, que é o reino de Deus, é o anseio de qualquer ser humano, de qualquer lado político, ideológico, que exista. Existe uma ponte de plausibilidade quando a gente fala sobre justiça, verdade, mansidão, irmandade, amor, perdão, em todo o ser humano. E é exatamente essa mensagem do reino que alcança o anseio do coração humano. A gente pode ser e deve ser rejeitado, achincalhado, mas porque a gente de verdade fala do reino de Deus. Mesmo porque o dono do reino disse que isso ia acontecer. Ia acontecer, mas só por esse motivo. Eu não posso ser por conta de uma ideologia qualquer, porque não é por isso que eu vou ser odiado. Exatamente. Aí eu devo ser somente por esse motivo. Como diz Paulo, se é por isso, você é bem feito. Você é um bem-aventurado. Exatamente. Mas é um prazer ter esse tempo contigo aqui. É extremamente útil para nós todos ouvir um pouco da tua experiência, ouvir um pouco da forma como você vê esses reinos distintos com os quais a gente convive. Mas, cara, só tenho que te agradecer esse tempo todo aqui. Que seja a primeira de muitas. Que bom. Obrigado pelo convite. Bom a gente ter esses papos tranquilos e em paz.
pelo menos Tá aqui feito. dentro do estúdio. Exatamente. Que Deus nos abençoe e obrigado pelo convite.